desfalecer jamais. Amém? Momento dos nossos irmãos internautas com a Santa Paz do Senhor. Momento de muita alegria, quando nós nos encontramos na presença do nosso Deus. Eu vos convido a estar conosco nesta hora e desfrutar deste momento juntamente com a palavra. Amém? Aos Romanos, capítulo 1, verso de número 16, a palavra do Senhor diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, porque como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Meus irmãos, a curvar as vossas cabeças, fechar os vossos olhos. Permita orar por você nesta hora. Senhor meu Deus e Pai, então somente a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração, a qual nós já buscamos ao Senhor. Pai, já oferecemos o nosso melhor, um coração aquebrantado, um coração contrito, um coração desejoso, Senhor. Pai, pois sabemos as dificuldades que é estar aqui na Tua presença, e principalmente de uma maneira que possa agradar ao Senhor. Reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Reconhecemos, ó Deus santo e maravilhoso, o quão errantes somos nós em Tua presença. Por isso eu venho pedir perdão pela minha vida, assim como pela vida dos irmãos que aqui estão. Meu Deus, que o Senhor possa se compadecer de cada um nesta hora, alcançar em nome de Jesus Cristo os vossos corações. Meu Deus, que as vossas mentes possam se abrir. Meu Deus, os vossos espíritos venham se alegrar, porque agora é a hora, Senhor, no nome de Jesus Cristo, a qual esperamos que o Senhor se manifeste através da Tua palavra. Meu Deus, fale conosco, em nome de Jesus Cristo, de uma maneira clara e objetiva, Senhor, para que a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, seja impactada, o nosso ser fortalecido, pois se o Senhor nos brindar, Senhor, ao término deste culto com a Tua volta, saberemos aonde nos encontraremos. Todavia, se não for este momento, Pai, precisaremos deste alimento para continuarmos, em nome de Jesus Cristo, essa jornada até a Tua volta, em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, Deus seja louvado. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, glorificando o bom nome do Senhor, porque como eu tenho dito, irmãos, e não é demagogia, não é algo meu, mas é algo que a própria palavra de Deus disse, que Deus é bom. E ela nos afirma, irmãos, que pela sua bondade e pela sua infinita misericórdia, um dia Ele enviará o seu Filho, Jesus Cristo, para nos buscar, para nos resgatar, irmãos, deste mundo. Porque nós não somos ou não pertencemos a este mundo. Somos apenas peregrinos. Estamos aqui apenas de passagem. Um dia, e eu creio que esse dia está breve, nós nos depararemos com o Senhor, e assim como Ele é, nós o veremos, e também tomaremos um corpo glorioso, para podermos ao lado dEle vivermos, estarmos eternamente. Todavia, irmãos, é bem sabido dos irmãos, é bem conhecido entre os irmãos, que não é e não pode ser da minha maneira e não pode ser da minha vontade. Ou seja, eu gostaria de chegar lá nos céus, eu anseio chegar lá nos céus, mas eu tenho que estar segundo aos critérios rigorosos, irmãos, de Deus. Amém? E é por isso que nós precisamos ler as Escrituras e meditar nas mesmas. Irmãos, o Evangelho de Cristo, a qual nós estaremos meditando um pouco daqui a pouco, é de vital importância para cada um de nós que almejamos entrar no reino de Deus. Ou seja, preste bastante atenção na mensagem hoje. Não perca o foco, não tire a atenção.
Eu sei que os anseios de todos aqui são muitos. Eu acredito que muitos aqui entre nós estão buscando algo terreno, algo material. As lutas são grandes, as batalhas têm se multiplicado. Para permanecer, irmãos, na presença de Deus nesses últimos dias, a maneira que o diabo está arquitetando, está preparando, está cada vez mais difícil escapar da tal armadilha, da sedução, a qual todos os dias, irmãos, ele nos oferece algo bom para a nossa carne. E infelizmente, muitos de nós aproveita da situação, aproveita do momento e se deixa levar e se deixa persuadir, irmãos, aquilo que agrada o homem carnal e o homem terreno. E é nesse meio, irmãos, ou nessa visão, é que Paulo tenta instruir aos irmãos em Roma. Roma, irmãos, era a capital do mundo conhecido da época. Tudo que se ouvia falar, até tenham dito que todo caminho leva-se a Roma, ou seja, todas as estradas, irmãos, construídas naquela época, era em direção a Roma ou saía de Roma. Os romanos criou grandes estradas, meios de locomoção. Então Roma era o lugar conhecido por todo o mundo da época. Os romanos dominaram o mundo da época. Só que infelizmente, irmãos, Roma, por ter conhecido muitos povos, ter se alinhado com muitas pessoas, muitos pensamentos, acabou aderindo a muitos deuses além dos deuses que eles já tinham. Ele já adorava outros deuses, já se alinhava a outros pensamentos esses, irmãos, de idolatria, que profanava ao Deus ou ao templo do Deus Altíssimo, que somos nós, irmãos. Nós somos o templo e a morada do Senhor, amém? Então Paulo está tentando agora instruir aos romanos a respeito do que era a nova ou o novo caminho, a qual já estavam dizendo, a qual já estavam sendo conhecido. Alguns diziam que era um novo pensamento, um novo caminho, ou uma seita, porque já havia também a religião, os costumes, as tradições judaicas, e aquela tradição, aquele costume judaico, agora estava sendo confrontado pelo novo judaísmo, ou por aquilo que realmente era a explicação do antigo. Jesus Cristo veio para trazer a explicação, irmãos, do que era a lei de Deus, do que era a vontade de Deus, a maneira que agrade a Deus, amém? E tudo isso, irmãos, tudo aquilo que havia do judaísmo, toda a regra judaica, toda a lei judaica, culmina em Cristo Jesus. Todo o caminho de salvação chega até Cristo, e nós nos deparamos, ou Paulo se depara com um Cristo, com um Salvador crucificado. E agora traz uma falta de senso, algo que não dava para entender. Um homem que veio para salvar o mundo está morto. Pare para pensar e refletir comigo. Você coloca a sua esperança em alguém que viria para te salvar, para mudar a tua história, mas ele já não existe mais. E a maneira trágica que esse homem fora tirado da face da terra, dava a entender que ele não havia poder nele. Então, como acreditar nessa nova mensagem, neste novo caminho? Como dar crédito, irmãos? E eu já trago a você esse pensamento. Há 2000 anos, irmãos, essa mensagem vem ecoando sobre a face da terra. E como dar crédito, como acreditar nisto? Como simplesmente deixar, despojar todos os nossos desejos para acreditar no Evangelho? Acreditar em um Cristo morto, acreditar em algo que os nossos olhos terrenos, carnais, materiais, o nosso tato, irmãos, não consegue apalpar. É nesse contexto, irmãos, que Paulo está tentando abrir a mente dos irmãos de Roma, assim como é nesse tempo, no nosso mundo contemporâneo, que a palavra de Deus está querendo abrir a nossa mente e nos dar entendimento, que o Evangelho de Cristo, irmãos, aquele Cristo, a qual fora crucificado, fora pendurado naquele madeiro, é o poder de Deus, irmãos. É o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Irmãos, hoje é Santa Ceia do Senhor. Hoje é um momento ímpar na vida do cristão. É o momento que o cristão volta para Deus,
de uma maneira realmente aquebrantada. Porque esse evangelho de Cristo, esse evangelho de um Cristo morto, for o poder de Deus, ou a maneira de Deus, a justiça de Deus, para a salvação das nossas vidas. Se você ainda não parou para meditar ou olhar em Cristo desta maneira, eu te oriento, comece a observar o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, um Cristo morto, pendurado, humilhado, simplesmente abandonado, literalmente, irmãos, por todos e por tudo, naquela cruz. Mas ele se permitiu chegar até ali, para que nós pudéssemos ser salvos. E eu já gostaria de abrir um parênteses aí, para que você atente para a severidade disso. Nós não seremos salvos, irmãos, da calamidade a qual o mundo está caminhando. Infelizmente, irmãos, do que nós estamos sendo salvos, não é tão simplesmente de uma catástrofe do clima, não é o aquecimento global, não é o governo único ou algo similar, não é a economia quebrada, irmãos, não é o lado esquerdo ou o lado direito, a polonização do mundo que nós seremos salvos. Irmãos, assim como eu ministro que Deus é bom, eu não posso deixar de instruir que Deus é justo. Nós seremos salvos, irmãos, somente da ira, do furor, da cólera de Deus. Insanidade, ministrar a bondade de Deus e não ministrar também a ira de Deus. Irmãos, não foi o homem que colocou Jesus Cristo naquele madeiro, ainda que foram mãos de homens que o levantaram, mas foi o furor, foi a ira de Deus, irmãos, que moeu a Cristo. E não é porque Deus achou bonito fazer isso, mas agradou a Deus fazer aquilo, devido aos nossos pecados, aos pecados da humanidade. Irmãos, segundo as Escrituras, os nossos pecados cheiram maus às narinas de Deus. Quando eu peco contra Deus, as narinas de Deus sentem um odor ruim dos meus pecados, desse mal que eu pratico neste mundo. E às vezes as pessoas dizem: mas pastor, eu estou fazendo mal para mim ou para outras pessoas, o que tem a ver com Deus? O que Deus tem a ver comigo? Porque Deus vai se revoltar contra mim? Irmãos, quando eu ofendo o meu corpo, eu ofendo a Deus, porque eu sou o templo, o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E assim como diz as Escrituras, aquele que destruir o templo, também será destruído. E quando eu destruo ou eu faço mal para o meu próximo, eu também estou afetando de uma certa maneira a Deus, porque Deus diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, e amar a Deus como a mim e ao meu próximo. Então todas as vezes que você faz algo que contraria a vontade de Deus, no literal, todas as vezes que você peca ou que nós pecamos, irmãos, Deus se ira. E justamente para aplainar ou para acalmar a ira de Deus, é que o Filho veio ao mundo. É que Jesus palmilhou essa terra, é que Jesus caminhou sobre essa terra. É esse evangelho, irmãos, de salvação. É que Jesus disse: quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e vem e segue-me. Irmãos, eu não estou aqui trazendo um desespero para você sair correndo de um lado para o outro. Eu estou trazendo esperança neste lugar. A palavra de Deus me traz esperança, porque a partir do momento que eu creio na palavra de Deus, eu tenho esperança de salvação. Mas se eu não crer, eu já estou condenado. É bíblico falando, irmãos, é biblicamente dizendo. O que eu estou trazendo, tudo isso eu encontro nas Escrituras.
Não é um evangelho novo, não é algo novo que surgiu no mundo, não é uma nova revelação. Eu não fui inspirado algo novo por Deus, está nas escrituras, e você encontra isso nas mesmas. Deus falando que um dia voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Você, eu, nós, um povo zeloso e de boas obras, um povo que acredita. É este evangelho, irmãos, que Jesus ministrava. É esse evangelho que Jesus passou, irmãos, durante aproximadamente 33 anos anunciando que ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, que ele deveria se entregar, se colocar, se permitir ser colocado naquela cruz, para que nós não subíssemos nela, para que nós não participássemos dela, para que nós não fôssemos jogados para longe da presença de Deus no dia do juízo. E como eu tenho dito, irmãos, Jesus está voltando. Jesus está próximo. Jesus está, ainda que seja algo lógico, e você diz, mas pastor, é uma lógica, é muito claro. Mas talvez as pessoas não aprenderam isso ainda, ou não atentaram para isso. Jesus está mais perto hoje do que ontem. Pastor, mas isso é algo racional. Mas é algo racional, é algo lógico, é algo que Deus fez, é algo que Deus criou, é algo que Deus deixou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. É esse o evangelho, é esse o caminho da salvação, é em Cristo Jesus. Todavia, nós temos que crer nisso, acreditar nisso, visualizar isso, fazer com que isso seja o foco, ou a única, ou a maior coisa, melhor dizendo, para que nós acordemos todos os dias e busquemos essa santidade, busquemos a presença de Deus. Mas entra um lado, irmãos, que nós muitas vezes ignoramos: as astutas ciladas do diabo. Irmãos, quantas pessoas, se você não é uma dessas participantes, pode glorificar a Deus, mas quantas pessoas, irmãos, que já ouviram do Evangelho, já participaram do Evangelho, já comeram do corpo e já beberam do sangue do Senhor, que não deram crédito, não acreditaram, assim como diz os apóstolos, que já estiveram entre nós, mas não permaneceram, porque não eram dos nossos. Eu não estou dizendo, irmãos, da igreja, do templo, da placa Só Deus é Luz, eu estou dizendo da igreja de Cristo. Quantas pessoas que já participaram, irmãos, da presença de Deus, da boa, agradável presença de Deus, da graça e da misericórdia de Deus, irmãos, mas não vigiaram e caíram. Não caíram no tombo literal, mas caíram da fé. E a Bíblia diz que aquele que participou e caiu, irmãos, é impossível se levantar novamente. É biblicamente dizer. Por que você vê tantas pessoas, irmãos, quando você convida ela, vamos para a igreja? Não, estou cansado. Não, hoje não dá. Vamos para outro dia. Não, hoje não é o momento. Ah, Deus sabe o momento certo, eu vou lá. É porque já não tem mais forças para se levantar, já não tem mais ânimo para estar de pé. Tudo, irmãos, tudo à sua volta é uma desculpa, mas ele não entende que o laço já está sobre ele. Eu estava conversando com uma pessoa hoje e comentando a respeito de alguns assuntos, entre elas a depressão. Talvez o mal do século. Tem muitas outras coisas ruins acontecendo, mas a depressão, sem sombra de dúvida, se enquadra muito bem nelas. As coisas piores que estão acontecendo no mundo. Assim como uma pessoa
que é dependente de algum produto químico, seja ela alguma droga lícita ou ilícita, irmãos, ela não admite que ela é um viciado, um dependente daquilo, assim é uma pessoa depressiva. Ela não admite que ela está com a bendita ou a maldita ou o mal, ou sei lá o nome que você quer dizer, da depressão. Ela simplesmente ignora aquilo e trata como se fosse algo normal, algo simples de ser tratado, e não busca o recurso ou o tratamento certo, e as coisas vão se aprofundando e vão se agravando. Tem tratamento? Eu acredito que sim, seja ele por algo químico no mundo, seja por através de um psicólogo, mas eu te oriento, Deus trata melhor do que qualquer um desses, cura mais do que qualquer um desses. Agora temos, irmãos, igual a esse, que já existia, Deus do princípio, irmãos, do mundo, já existia o diabo. Se você não sabia, quando Deus cria o mundo, o diabo já existia, e já estava neste mundo para atormentar este mundo. Não era o dono deste mundo como ele é hoje, mas já habitava neste mundo, irmãos, e tem realmente corrompido as mentes, os corações nesses últimos dias. Tem levado cada vez mais e mais pessoas a se distanciarem de Deus. Irmãos, é estranho. Eu olho, eu me analiso, eu me questiono. Por que às vezes dá essa frieza? Somos acometidos desse desânimo, desse cansaço, dessa fadiga. Temos muitas explicações, é lógico, mas a maior delas, irmãos, eu posso te afirmar, é o diabo, e aquilo que não é dele propriamente dito, irmãos, ele potencializa as outras coisas. Ele acrescenta mais motivos, irmãos. Se muitas vezes eu estou apenas com mal, simplesmente com mal-estar, irmãos, ele potencializa esse mal-estar, a ponto de não permitir eu vir à igreja. O que é simplesmente um mal-estar, irmão, se torna um cansaço, se torna um peso, se torna algo insuportável, irresistível. E aí eu digo, vou fazer o que na igreja se eu estou tão cansado? Vou fazer o que na igreja se eu estou tão ruim, se eu estou tão mal? Vou fazer o que lá se eu já ouvi tudo aquilo que o pastor vai dizer? Eu já conheço as escrituras, eu já sei. O problema é que nós até mesmo sabemos de algumas coisas, mas não damos crédito, ou seja, não acreditamos nisso, e damos lado para o inimigo trabalhar na nossa mente, no nosso coração, e aí deixamos Deus de lado. Esperamos que Deus faça algo extraordinário, e como eu tenho dito, irmãos, Deus já fez algo extraordinário na minha vida e na sua vida hoje. O simples fato de você ter acordado hoje, respirado esse ar, ter podido estar perto de pessoas que você ama, abraçar pessoas que você ama, isso é um grande milagre que Deus já fez por você nesse dia. Talvez você nunca deu valor nas pessoas que estão à sua volta. Eu te oriento, visita um lar, um asilo, e ali você vai encontrar pessoas realmente isoladas do mundo, abandonadas. Nada contra, irmãos, os asilos, os lares de repouso, pelo contrário, são os lugares onde pessoas realmente se disponibilizam a cuidar dos nossos idosos, estão lá para dar o seu melhor, acredito eu, mas é um lugar, infelizmente, irmão, de solidão e isolamento. Pessoas que as amavam já não vão mais visitá-los.
As esposas, os esposos, os filhos, muitas vezes os abandonam naquele lar e deixam ali até que a morte os visite. Mas você, eu, nós, irmãos, temos a liberdade de abraçar, de sermos abraçados, de amar, sermos recíprocos neste amor. Pastor, mas não tem ninguém que me ama, não tem ninguém que olha por mim. Você, nós, eu, temos um Deus que não nos abandona e que olha por nós e que nos ama. Irmãos, Jesus morreu por nós. Jesus deu a vida para resgatar a nossa vida. Para que maior amor do que esse? E não te pediu nada. Talvez se Deus tivesse dito para nós: olha, vou fazer algo para você, eu vou tirar você, eu vou te dar uma oportunidade de escapar da ira e do furor de Deus, eu vou te dar uma oportunidade de salvação. Tudo o que você precisa fazer é pagar uma penitência. Tudo que está para você fazer, você tem que simplesmente pagar algo. Talvez nós faríamos isso. Talvez nós sairíamos de joelho, andaríamos 1 quilômetro, 2 ou até mais. Mas Deus não pediu isso. Tudo que Deus busca em nós, irmãos, é a nossa adoração, é a nossa gratidão, é o nosso amor. Assim como Ele nos ama, assim como Ele acredita em nós. Irmãos, o mundo não acredita em nós mais. Conversando com essa pessoa também, isso é um dito muito comum entre as pessoas, que é mais fácil você lidar com um curral de animal, irmãos, do que lidar com gentes. Isso talvez seja um pensamento unânime. Pastor, realmente lidar com pessoas é algo difícil. É algo que não dá, eu não consigo lidar com pessoas. E seja ela de qual for a faixa etária de idade, e seja ela qual for o nível cultural ou econômico, é difícil lidar com seres humanos. A nossa natureza é uma natureza caída, segundo as Escrituras. Eu concordo. Mas eu vou te dizer algo que possa te chocar. Deus ainda acredita em você. Deus acredita no seu potencial. Deus acredita que você realmente... Isso não é mensagem de autoajuda, irmãos. Eu não estou aqui trazendo mensagem para você levantar o seu ego. Eu estou aqui dizendo que nós somos dependentes de Deus. Mas esse Deus criou você. Ele conhece a tua natureza, Ele conhece a tua força, Ele conhece as tuas condições. Talvez nós é que não nos conhecemos mais. Nós é que talvez já não acreditamos em nós mesmos. Nós é que muitas vezes jogamos a toalha e dizemos: não, não vai dar mais certo, eu não dou conta mais, já desisti. Irmãos, ou você acha que Deus é ingênuo, ou Deus é o ser realmente mais sábio de todo o universo. Eu não acredito que Deus seja ingênuo quando Ele diz que Ele amou o mundo, Ele acreditou no mundo, Ele se entregou no mundo para salvar as pessoas, abrindo assim uma porta, dando a nós uma condição de sermos salvos. Eu acredito, irmãos, que Ele sabia o que estava fazendo. Na sua onisciência Ele sabia os momentos das nossas fraquezas, e nas nossas fraquezas Ele sabia que nós clamaríamos a Ele, e Ele estenderia suas mãos ao nosso favor. Irmãos, Deus não é ingênuo quando olhou para você e morreu por você. Deus não estava fazendo algo que Ele não sabia. Ele sabia, Ele tinha consciência do que Ele estava fazendo.
Pastor, mas então por que eu sou desse jeito? A velha e grande pergunta: o que faz a pessoa? Ela nasce assim ou o meio que ela vive que a torna assim? Será que é a sociedade que nos muda? O mundo que nós vivemos que nos muda? Ou nós já nascemos nessa natureza? Nós já nascemos com essa natureza caída, mas quem nos muda é Deus. A partir do momento que nós permitimos Deus agir, trabalhar, nos organizar, colocar a nossa vida no prumo. Pastor, mas eu não dou conta, mas não dá. Mas então o que eu faço? Entrega a sua vida para Deus. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele dá conta. Será? Olha para as Escrituras. Irmãos, eu não vi Jesus salvando nenhuma pessoa boa. Pastor, não fala isso. Paulo era um santo. Não era um santo. Paulo teve que conhecer Jesus Cristo. Pastor, Pedro era um santo homem. Olha que a igreja foi fundada nós e Sérgio. Não, irmãos, a igreja foi fundada em Cristo. A base da igreja é Cristo. Pedro não era santo. João não era santo. Deus os santificou num processo diário. Deus trabalhou nos vossos corações, porque eles permitiram, entenderam que sem Cristo, sem Deus, nós não somos nada. E se eles pudessem estar aqui, ministrando neste lugar, eu não tenho medo de dizer a vocês, eles também diriam: creia em Deus. Pois Jesus disse: creia em Deus, creia também em mim. João capítulo 14. Creia em Deus. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor, coloque as tuas vidas nas mãos do Senhor, porque Ele fará o milagre. Irmãos, eu sou testemunha disso. Pela minha natureza, irmãos, seria o último lugar que eu gostaria de estar, pela minha natureza caída, mas a partir do momento que eu entendi que sem Deus, irmãos, não dá para existir sem Deus. O que Deus fez por mim, o que Deus está fazendo na minha vida é algo grande. Pastor, mas o senhor é um simples pastor, o senhor é um trabalhador como outro qualquer, o senhor não tem nada de especial. Aos olhos humanos eu talvez não tenha, mas quando olhado pela maneira de olhar de Cristo, que nem diria o meu saudoso tio Darcy, pela ótica humana talvez eu não tenha jeito, ou não tivesse jeito, mas pela visão de Deus, pelo agir e pelo trabalhar de Deus, Deus me deu condições de estar aqui hoje. E eu gostaria de revelar um segredo para você, e eu não gostaria de chegar só até aqui. O meu alvo é os céus. Eu não gostaria de chegar simplesmente ao título de pastor. Eu gostaria de chegar, e quero chegar em nome de Jesus Cristo, porque eu conheço o meu Deus. Chegar ao título de cidadão celestial, de poder morar ao lado do meu Deus. Daquele que muitos discriminam, muitos ignoram, muitos viram as costas para Ele. Mas Ele me amou e Ele me ama. E bom estar, irmãos, ao lado de pessoas que realmente nos amam. E às vezes nós não conhecemos a índole, o caráter, o coração das pessoas. Mas o coração de Deus, irmãos, já se mostrou benigno, longânimo e passivo, e disposto a se doar por nós. Se o amor de Deus não for capaz de mudar a nossa história, o nosso pensamento, os nossos conceitos, nada pode mudar, nada. Seremos apenas mais um que viveu neste mundo e pereceu neste mundo, independente do que ele alcançou
Porque depois deste mundo, irmãos, existe um outro eterno. E aí aonde queremos estar? E com quem almejamos estar? Se você já esqueceu, Jesus está voltando. Se você já não está dando mais crédito na mensagem, Jesus ainda está disposto a voltar por amor à igreja. A promessa ainda está de pé. A promessa de salvação é a mesma que um dia Ele fez, irmãos, na cruz do Calvário. Um dia foi manifesto naquela cruz o poder de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, o poder que tem condições de nos salvar. É o poder de Deus, o Evangelho. Para alguns, irmãos, isso é loucura, mas para o que crê, segundo as Escrituras, é salvação, tanto para os judeus como para o grego. Pastor, mas eu não enquadro nisso daí, eu não sou judeu, muito menos grego. Você é a igreja de Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você não precisa ter sangue judeu, você não precisa ter sangue grego, você precisa, ou nós precisamos, é acreditar em Jesus Cristo. Coloque sobre os teus pés em nome de Jesus. E aproveita, irmãos, porque estes são os últimos momentos da igreja sobre a face da terra. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Você não precisa de nenhum sábio para entender o que eu estou dizendo. Quantas pessoas, pais que não amam mais os seus filhos. Pastor, eu amo os meus filhos, mas muitas vezes você é diferente. Mas quantos pais que você conhece que simplesmente deixam os seus filhos ao bel prazer? Não repreende, não ensina, não instrui. Não, esquenta não, pastor. Depois que ele crescer, ele decide o que ele vai ser. Depois que ele crescer, depois que ele formar ali uma consciência, a maturidade dele, ele resolve o que ele vai ser. Ele vai se identificar no mundo, ali ele escolhe. Isso é pai que não ama o seu filho. Pai que ama, ele instrui, ele ensina, ele mostra o caminho da verdade, ele apresenta Jesus Cristo. Isso é pai que ama. E quantos filhos, irmãos, que diz que amam seus pais? Quantos filhos que não ouvem e que não honram os vossos pais? Pastor, eu amo meu pai. Você honra o seu pai? Porque amar, irmãos, é honrar, é respeitar, é ter gratidão. Pastor, mas é que meu pai é difícil, a natureza da minha mãe é difícil, eles não me entendem, eles não me compreendem. O pai que te compreende, o pai que te ama realmente, é aquele que te instrui, é aquele que te ensina, é aquele que te repreende, é aquele que procura te colocar no caminho que se deve andar. Na minha juventude tinha um dito: ou você cria os seus filhos, ou o tráfico o adota. Hoje, infelizmente, irmãos, o tráfico não é o grande mal do momento. O diabo já não usa mais tanta ênfase às drogas. Tem coisas muito piores hoje em dia, que destrói muito mais uma alma, uma vida, do que as drogas. Infelizmente, nós encontramos aí a tecnologia, pessoas que passam, irmãos, horas envolta num celular, visualizando, compartilhando coisas que não edificam, que não agradam a Deus. Um termo que você entenda: viciadas em jogos, viciadas nas redes sociais, não levam uma vida social até onde eu entendo normal, não se relaciona com as pessoas, não sente afeto, não sente carinho. A vida é apenas uma máquina. Morreu aquela vida, reinicia o jogo e continua. A nossa vida não se reinicia, é um processo, e vai culminar em dois caminhos no final: o caminho estreito, o caminho largo. O
caminho estreito, como a Bíblia própria diz, é o caminho da salvação. É um caminho realmente muito difícil de passar por ele. Já o caminho fácil, porta larga, esse leva à perdição. Esse qualquer um encontra. Esse é fácil. Basta segui-lo de qualquer maneira, de qualquer forma, independente do que você faça ou deixa de fazer. Ou seja, adorando a Deus ou não, você anda pelo caminho da perdição. Agora, caminho de salvação é um caminho de renúncia. É um caminho que a adoração não passa apenas pelo louvor, passa também pela entrega do corpo, da alma e do espírito. Tudo tem que pertencer a Deus. Tudo que há em mim adora ao Senhor, já dizia o salmista. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos, eleve os teus pensamentos lá nos céus, irmãos. E se você não crê, eu vou te dizer, Jesus olha por você agora. Olha dentro do seu coração. Você crendo ou não, o Senhor compartilha esse momento. E como você está com Jesus? Como é que está a tua intimidade com o Cristo, com o Salvador? Se Jesus voltar agora, qual é a tua fé? Aonde você vai estar quando os teus olhos se abrirem? E tudo será no abrir e fechar de olhos. Será algo muito rápido e às vezes não dará tempo. Mas Jesus veio para nos salvar, irmãos. Jesus veio te salvar. Confia nele. O justo, nós, a igreja, nós vamos viver pela fé. É pela fé, exclusivamente pela fé, de fé em fé. Aleluias. Glória a Deus. Bendito seja, Senhor, o teu nome. Bendito seja o teu amor por nós. Bendito seja a tua presença neste lugar. Oh Espírito Santo. Santo, Santo, Santo. É a tua presença que santifica o ambiente. É a maneira doce, é a maneira suave, agradável que o Senhor tem de nos tratar. É que por muitas vezes nos deixa, ó Deus, triste com nós mesmos, pois não damos ouvido, ou não damos crédito na tua presença. Ah, Espírito Santo, tende misericórdia de nós e nos dê uma nova oportunidade. Tenha misericórdia das nossas almas e perdoa os momentos que endurecemos os nossos corações, que nos fechamos para o Senhor, que não aceitamos, simplesmente não aceitamos o que o Senhor tem para nós. Pensamos que deve ser da nossa maneira, do nosso jeito. Esquecemos que é o Senhor o dono deste lugar.
e é da tua maneira, é segundo o teu querer, é segundo a tua boa vontade que realmente, é segundo a tua vontade que realmente herdaremos a vida eterna. Desde já eu te peço perdão, Senhor, porque eu sei o quão falho eu tenho sido, o quão errante. Eu sei o quão duro é o meu coração. Tantas as vezes que o Senhor tem me despertado, tem me chamado, eu tenho buscado os meus próprios interesses. Mas eu estou aqui nesta noite para colocar tudo no teu altar e o me humilhar. Assim como eu peço perdão pela vida de cada um de nós que está aqui, pois é a tua igreja. Consciente ou inconsciente, falhamos e pecamos e duvidamos e deixamos a nossa fé ser abalada, Senhor, por coisas tão pequenas. Achamos que não tem nada a ver. O que tem a ver? Esquecemos que o Senhor é santo, e a tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Meu Deus, assim como eu sei que há pessoas aqui que querem, mas infelizmente o inimigo ainda consegue encontrar as brechas, as portas abertas. Pai, eu venho te pedir, fecha essa brecha, Senhor. Meu Deus, que essa porta, em nome de Jesus Cristo, seja fechada. Meu Deus, que o inimigo não entre mais neste lar, não procure a destruição, ou destruir, ou não encontre condições de destruir essa vida. Oh Espírito Santo, o que será desta vida se o Senhor não intervir nesta noite? Se o Senhor não entrar com o processo de cura nesta noite, se o Senhor não agir nesta vida, nesta noite, amanhã, Deus, eu sei que não é por força, eu sei que não é por violência, mas esta alma clama, Senhor, esta alma chora, Pai. Deus, internamente está doendo, esse coração está machucado. Oh Espírito Santo, ajude a tirar esse sentimento, essa dor, este mal, este constrangimento desta vida. Em nome de Jesus Cristo, que todo dardo inflamado, que toda seta do maligno, meu Deus, que toda palavra ofensiva, que toda maldição hereditária, é no nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo a cura sobre essas vidas, principalmente no interior desta alma. Ah, se você soubesse o quanto Deus te ama,
Ah, se você entendesse o tamanho do amor desse Deus por você, você não sofreria tanto, você não se abateria tanto pelo momento que você está passando na sua vida. Pelo contrário, você entenderia que há processos que temos que passar, outros são as sementes que plantamos, e às vezes chega o tempo da colheita. Mas eu posso te afirmar, se você abrir o teu coração, vai chegar o momento das boas colheitas, dos bons frutos. Se você permitir o Espírito Santo de Deus adentrar em tua vida nesta noite, pode ter certeza, Deus não te rejeitou. Não importa o que o inimigo está dizendo, não importa o que o diabo está tentando, maior é o Deus que eu estou ministrando nesta hora. Maior é o Deus que por mais que você pense que Ele é um Deus fraco, por ter subido naquela cruz, eu posso te afirmar, havia um propósito maior. Ele desceu e foi ao inferno. Ali Ele tirou a chave da morte. Ali Ele pisou na cabeça da serpente. Ali algumas almas que estavam presas foram libertas. Ali foi dado a Ele todo o poder nos céus e na terra. Ali foi dado um nome que está sobre todos os nomes, que todo joelho se dobrará e toda boca confessará. Então o seu Deus não é um Deus fraco, um Deus pequeno, medíocre. Não, esse Deus que eu estou ministrando é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Todo-Poderoso, é aquele que com a palavra criou todo o mundo e vai fazer um mundo novo para você, para que nós possamos habitar. Mas para chegarmos lá, você precisa deixar Ele adentrar nesta noite, Ele habitar aí, Ele moldar, Ele tirar tudo aquilo que está atrapalhando, tudo aquilo que está impedindo. Deixa Deus entrar. Ele só tem a acrescentar. Enquanto você está pensando que você vai perder o melhor da tua vida, está dizendo que Ele só tem a acrescentar. Ele só tem a multiplicar. Mas em coração fechado, em coração duro, enquanto você estiver entregue apenas nos teus desejos, nos teus conceitos, pouco há de mudar. Mas se você pelo menos puder adorar a Ele agora, agradecer a Ele agora, dizer para Ele: Senhor, eu não sei como, mas receba o meu louvor, mas receba a minha adoração, mas receba a minha gratidão, mas me receba. Ele é fiel e justo. Preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta o meu coração, como a coça anseia por água.
Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Esquecer do que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, glória a Deus. Irmãos, acredito que a palavra já fora ministrada. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem sobre os vossos pés. Você que trouxe aí as vossas Bíblias, vocês que trouxeram as vossas Bíblias e puderam nos acompanhar a leitura. Agora nós vamos passar para o momento tão sublime,
quanto até aqui, momento da ceia, momento de nós saborearmos o corpo, saborearmos o sangue e ao primeiro paladar, certamente ele vai amargar, porque esse momento é o momento que nós lembramos da morte. Este fragmento do corpo do Senhor for arrancado de uma maneira tão traumática, essa gota desse sangue, houve várias perfurações, então é impossível nós não sentirmos os nossos pecados neste momento, mas temos que conscientizarmos a respeito disto. 1 Coríntios capítulo, ajuda, irmã, pode vir aqui, Diaco, fazendo um favor, irmã Laura, ajuda lá, fazendo um favor. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, amém? Encontraram? Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Eu vou ler bem pausadamente para que todos possam compreender a profundidade dessa mensagem, o significado dessa mensagem, porque tem que ser compreendido, tem que ser entendido, amém? A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comedes este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Papai, sabemos que por nós mesmos jamais poderíamos encontrarmos dignidade em nós, principalmente num momento como este. Por isso só podemos confiar no Senhor e entregarmos as nossas vidas em tuas mãos. Seja feito segundo o teu querer, segundo o teu propósito. Em nome de Jesus Cristo, nos perdoa. Perdoa as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas transgressões, enfim, os nossos pecados. Papai querido, que nós possamos ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e encontrarmos de uma maneira digna e de uma maneira honrada. Meu Deus, receba os nossos corpos, Pai. Receba a nossa vida, pois é tudo que temos para colocar diante do Senhor nesta hora. Faça de nós segundo o propósito que há em Ti, lavando-nos e remindo-nos de todo o nosso pecado, de toda a nossa impureza, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos, estenda as tuas mãos para cá. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor, nós oferecemos, papai querido, esses pães e viemos buscar ao Senhor em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha consagrá-los. Meu Deus, tirando toda a impureza, toda a fermentação, tudo aquilo que o homem possa ter colocado, e no nome de Jesus Cristo, a partir de agora, possamos encontrar um fragmento do Teu Filho, do corpo do Teu Filho, a qual fora, ó Deus, arrancado, Senhor,
Em nome de Jesus Cristo, nos perdoe, porque foi por nós. Assim sendo, faça nós dignos e tidos por ávidos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, de participar do corpo do Teu Filho amado, em o nome de Jesus. Amém? Os irmãos que forem participar, permaneçam sobre os vossos pés. Aos que não forem, não fique triste, mas está sendo sincero. Eu acredito que Deus se alegra da vossa sinceridade, do vosso amor e da vossa alegria. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. E eis desse sangue lavados com roupas que tão alvazão, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavar, mais alto que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, se desse sangue lavar, mais alto que a neve serei. Há alguém que vai participar que não pegou? Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Que todos possam participar juntos, em o nome de Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear.
mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Graças a Deus. É um convite que o Senhor nos faz. Estenda tuas mãos para cá, Senhor meu Deus e meu Pai. De igual modo, Senhor, levamos os cálices à tua presença, contendo nelas o suco da vide. Meu Deus, e no nome de Jesus Cristo nós pedimos, consagra, Senhor. Tira toda a impureza, toda a fermentação, tudo e qualquer mal que possa haver, Senhor, nesse líquido. Pai, e no nome de Jesus Cristo, deixemos de encontrar o suco precioso da vide, para encontrar o sangue precioso do teu Filho amado, o sangue ao qual fora vertido na cruz do Calvário, para nos remir de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, de igual modo, nós possamos ser encontrados dignos e tidos por ávidos, Senhor, de participar do sangue do teu Filho, em o nome de Jesus. Amém? Os irmãos possam esperar, o Simão Diácono estará passando e você possa receber. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Todos que vão participar pegaram? Tem alguém que há de participar que não pegou do cálice? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que todos possam participar juntos, em o nome de Jesus.
mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, demorou a coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, demorou a coroa trocar. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, podem tomar os vossos assentos. Irmãos, vocês já refletiram no final desse coro, desse louvor? Trocar a cruz pela coroa. Vocês já pararam para refletir o que está dizendo isso? Medite um pouco a respeito disso. É deixar a vida de sofrimento, de dor, irmãos, para se sentar como um príncipe na mesa do rei. Isso que quer dizer esse louvor. Você se torna um dos príncipes, um dos herdeiros da vida eterna. O que mais nós precisamos? O que mais Deus tem que propor para nós acreditarmos e confiarmos e caminharmos ao lado dele? E eu agradeço assim a participação dos nossos irmãos internautas que esteve conosco até agora. Que Deus vos abençoe essa semana, que seja uma semana produtiva e próspera em nome de Jesus, amém?